Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos finalizar esse tema de tacho com frutas. E para começar, vamos usar as cores: sépia, branco, verde oliva, verde folha, amarelo cádmio, amarelo ouro, amarelo canário e também o amarelo limão. Guia de cores na descrição do vídeo. Vou usar aqui o pincel de número 4, o amarelo limão. Vou começar, olha, por essas que estão na parte de baixo. Então, olha, para essas eu vou passar aqui o amarelo limão, onde eu quero que fique a iluminação, onde que fique mais forte. Então já faço essas daqui, olha, com amarelo limão. Com amarelo canário. Venho, olha, preenchendo o restante. Talvez pelo vídeo não dê para perceber tanta diferença, mas tem diferença entre as cores, tá? O amarelo limão, ele é mais vibrante, né? Então, e o amarelo canário não, ele já é mais tranquilo, até um pouquinho mais opaco comparado ao amarelo limão. Então, venho agora só fazendo o preenchimento, olha. Com esse amarelo canário. Ao chegar aqui junto ao amarelo limão, faço movimentos circulares. Esse pincel de número 4, por exemplo, não fiz nenhum ajuste nele. Veio do jeito que eu comprei, olha. Então, para esse aqui eu não fiz, nem lixei, nem aparei ele. Já vim usar aqui diretamente, olha. E assim eu faço com o restante também, olha. Feito isso, vou usar aqui o amarelo limão, o amarelo ouro, perdão, amarelo ouro. O cádmio aqui eu peguei enganado, porque eu não vou usar o cádmio não. Então eu venho aqui, olha, com esse amarelo ouro.
Para algumas eu vou usar aqui um pouquinho do verde folha. Bem pouquinho, para essa também eu vou usar um pouco. Um pouquinho desse sépia. Eu vou tirar o excesso aqui mesmo, olha. Tiro um pouquinho desse excesso para que fique mais suave. E venho passando, olha, com movimentos circulares, vai ficando mais suave, olha, à medida que vamos avançando. Agora eu vou usar um pouquinho desse branco, lavei aqui o pincel, tinta diretamente. Passo só um pouquinho. Ali um pouquinho desse lado também. Venho aplicando, olha, pequenas quantidades.
Venho com outro pincel só para ajustar aqui, olha, deixar mais suave. Dessa forma, agora vou usar um pouquinho do sépia, mas também pode ser com preto aqui também, ou verde pântano. Então, com o sépia, vou utilizar aqui o pincel de número 0. Pode ser um fininho que vocês têm, olha. Esse é da Condor 422000, mas pode ser outro fininho que vocês tenham, tá bom? Venho aqui, olha, fazendo esse preenchimento. Um pouquinho de branco. Mais suave. Agora vou usar o preto. E aqui com o pincel de número 00, pessoal. Olha. Bem delicados.
E olha como que vai ganhando forma. Agora eu vou repetir o processo na parte superior aqui com as outras. Então venho aqui, ó, pincel de número 8. Mas dependendo do tamanho do seu risco pode ser maior, tá bom? Agora, com o amarelo canário, eu venho preenchendo o restante. Agora, com o amarelo ouro, essas eu vou deixar elas bem mais amarelinhas, olha, então, por isso que eu venho aqui com esse amarelo ouro bem presente. E aqui vem só fazendo o preenchimento. Com um pouquinho desse sépia. E venho aqui, olha, com esse sépia. Bem pouquinho aqui, olha, juntinho. Eu tirei já o excesso ali no potinho.
bem sutil, bem suave. Agora eu vou usar o branco. Uso um pouquinho aqui só e tiro já o excesso. Tirei um pouquinho do excesso do pincel. Venho passando aqui. Agora vamos usar aqui o sépia, pincel de número 0 ou um fininho que vocês tenham. Com um pouquinho do branco. E um pouquinho do preto também, olha aqui, ó. Olha, bem pouquinho vamos fazendo os detalhes aos poucos, não precisa ser iguais, as bananas são todas diferentes, né? Então aqui cada uma traz consigo uma característica diferente. Isso na pintura aqui, olha, então.
Essa aula eu dividi em mais partes para melhor apresentar cada elemento aqui dessa pintura, para que os iniciantes possam, assim, acompanhar também com mais tranquilidade e venha aqui a dissipar todas as dúvidas em relação à pintura. Mas, caso você tenha ficado com alguma dúvida em relação a essa pintura, pode comentar também que eu vou responder seu comentário, olha. Nesses pequenos pontos aqui, olha, que estão fora dessa pintura, eu venho só preenchendo aqui para que fique bem certinho. Todos esses pequenos detalhes, olha, esses cantinhos. Aqui também, olha, se faltar um espacinho, já vem preenchendo aqui. Com preto, olha aqui nesse detalhezinho. E ficou assim as bananas. Agora eu vou fazer aqui essa base e depois vamos fazer o sombreamento no fundo dessa pintura. Agora, para fazer essa base, vou usar aqui ocre ouro rústico e um pouco de clareador com um pouquinho só de água para diluir aqui a nossa tinta. Mas você pode usar também um diluente ou até mesmo aquarela silk. Então venho aqui, olha como que fica bem sutil, bem suave. Estou usando o pincel de número 8. Aqui, olha, vou passando, pode ver que fica forte e depois vai ficando fraco à medida que vai avançando. Então, seguindo esse mesmo passo a passo, eu vou fazer em toda essa parte aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, venho seguindo aqui. Procuro sempre fazer movimentos verticais aqui, ou melhor, movimentos horizontais, né, ó. Para ficar mais bem alinhadinho, depois você pode voltar com o pincel pituá e esfumaçar aqui um pouco mais, expandindo aqui esta área. Fora isso, vamos preencher agora o restante. Agora, vou usar a cor rústico.
Eu estou usando aqui o pincel de número 10, mas pode ser o de número 8, de número 6, o que vocês acharem melhor para fazer esse pequeno detalhe aqui, olha. Que agora em todos esses cantinhos, venho usando o rústico. Que olha, venho fazendo esse preenchimento nesses cantinhos. Aqui só um pouquinho, mas eu venho puxando com a sujeirinha que está no pincel, venho manchando, olha, essa base, esse chãozinho aqui. Se quiser, pode vir aqui, ó, tinta em apenas um lado do pincel. Passo aqui nessa lasquinha cortadinha aqui, ó. E com a sujeira que ficou no pincel do restante da tinta. Faço só alguns manchadinhos, olha. E vamos seguindo. E sempre venho aqui, olha, com esse movimento, né? Para ficar mais fácil, olha. E para dar uma base mais sólida, uma base mais reta aqui para fazer esses detalhezinhos. Então assim, ó, nós vamos fazendo, não precisa ter pressa, faz no seu tempo que você vai conseguir tranquilamente, olha. E vai ficar assim, olha, toda essa base. Porém, se vocês quiserem, podem estender até embaixo ou até
uma limitação, caso forem utilizar uma barra, né, aqui. Então podem aumentar também um pouco mais, olha como ficou. Se quiser, pode colocar mais marcações usando aqui o rústico, né? Vem só com um pincelzinho sujinho aqui, ó, e vem acrescentando, tira um pouquinho desse excesso e faz aqui, olha, essas marcaçõezinhas para que fique algo bem suave também. E agora vamos fazer esse sombreamento aqui do fundo. Agora, para fazer esse fundo, escolhi aqui um azul hortênsia, vou usar um paninho. Cuidado aqui para não ultrapassar a pintura. Bem suave, olha, fica bem sutil, bem suave, bem delicado. Pode até usar um pincel menor se quiser. Vou passar rente aqui, olha. Para fundos suaves eu não costumo avançar muito. Então, mais um pouquinho aqui, nesses cantinhos. Passei aqui um pouquinho, limpou, já fica tudo certinho. Que a tinta ela está fresca, né? Então, pode limpar aqui que não vai dar problema nenhum, ó. Só passar. Isso caso tenha ultrapassado ali, olha. Aqui também nesse cantinho. E agora, para fazer as áreas menores, vou usar aqui o pincel de número 8. E venho aqui, olha, nesses pequenos cantinhos, onde o pincel ele tem dificuldade de encontrar, olha, esses cantinhos. Eu venho ajustando aqui com o pincel menor, no caso aqui o de número 8. E vai ficar assim esse sombreamento, olha, bem suave. Aqui nesse cantinho também eu passei. Volto aqui com o pincel de número 8 e passo aqui nesses cantinhos, aqui dentro, olha na folhinha. Olha como ficou. Não esqueça de assinar também o nome de vocês no seu trabalho, na sua arte. Vem aqui, ó, tinta preta, um pincel de número 0. No caso, esse é o 00. Use como se fosse uma caneta. Olha. Fiz uma assinatura um pouco grande demais, mas pode fazer menor, tá bom? Fiz para demonstrá-los como que eu faço aqui a minha assinatura. E pode retocar aqui, olha, onde achar que tenha necessidade para que fique bem legível, bem certinho.
E é assim que eu faço a minha assinatura também. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Olha como que ficou a pintura completa. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Não esqueça de assinar sua pintura. Muito obrigado aos apoiadores aqui do canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e que todos vocês inscritos do canal façam pinturas lindas e maravilhosas. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!